Fala pessoal, olha só, mais um giro educacional, né? E para variar, segundou e nós temos aí notícias relacionadas à educação que aconteceram, que ocorreram na semana passada, tá bom? Então, muita coisa boa, tivemos aí o novo Plano Nacional de Educação sancionado pelo presidente Lula, mas também tivemos aí um debate acalorado com relação ao TEA, né, o transtorno do espectro autista, por conta de uma entrevista aí no Roda Viva, que a gente vai falar um pouquinho também aqui, é importante que a gente toque nesse assunto. Por quê? Porque nós temos sim muita coisa para falar sobre questões de inclusão, inclusive nos nossos cursos a gente trabalha muito essa ideia da inclusão, tá bom? Então, olha só, vamos lá para a nossa primeira pauta de hoje, não perder muito tempo e ficar um vídeo, né, também muito longo, tá? Olha só, a nossa primeira pauta trata do novo Plano Nacional de Educação, né? E aí é para os próximos 10 anos, né? Foi sancionado pelo presidente Lula. Antes nós tínhamos gravado um vídeo dizendo que ele foi aprovado, né? O plano foi aprovado no Senado, mas agora ele foi sancionado, tá bom? Então, lá no final de março ele foi aprovado e agora já sancionado pelo presidente. Então, vamos aqui analisar prazos e metas, tá? Lembrando que isso aqui com certeza vai ser tema de prova de concurso público nos próximos meses, tá? Então preste muita atenção. Por quê? Porque os editais que traziam um plano antigo agora podem trazer um comparativo entre o plano antigo e o plano atual. O PNE é a lei federal que define as ações a serem adotadas no Brasil, abrangendo a educação da educação infantil até a educação superior. Então, olha só, após 2 anos e 5 meses do início da formulação do novo Plano Nacional de Educação, o Brasil volta a ter, nessa terça-feira 14, uma lei que estabelece metas e diretrizes para orientar as políticas públicas educacionais para os próximos 10 anos. Então, lembrando, isso daqui não é uma política, tá? De governo, mas é uma política de Estado. Então, tem que ser simplesmente cumprido, tá bom? Então, para você entender, né, aquilo que a gente está falando aqui. O novo PNE que começou a tramitar no Congresso Nacional em junho de 2024 foi aprovado nas duas casas legislativas, Câmara dos Deputados e Senado, e sancionado pelo presidente Lula. Com isso, o plano vai de 2026 até 2036, quando vai ocorrer um estudo, né, para um novo plano, tá? Aí, gente, preste muita atenção nisso. Entra em vigor com 19 objetivos e 73 metas. Então, cara, isso daqui é muito, muito, muito importante. Porque nós temos, tá? 19 objetivos, 73 metas e 372 estratégias. Então você tem um quantitativo grande de estratégias aí, mas que vale a pena, né? Você fazer um estudo sobre isso, até porque deve cair sobre isso nos próximos concursos, tá? Então, olha só. Vamos fazer a leitura que eu vou fazer uns comentários aqui sobre. A sanção do novo PNE encerra um vácuo, já que o país estava sem um plano em vigor. Como o antigo plano foi 2014 a 2024, olha só o atraso. Nós passamos aí 2 anos praticamente sem ter um plano nacional de educação. Tá bom? Então, ele chegou a ser prorrogado, né, o anterior, por uma lei, né? Que foi aquele que colocou aqui 14.934/2024. Porém, essa lei perdeu a validade em 2025, né, no final do ano. Aí ele fala assim, ó, a cerimônia de assinatura contou com a presença do ministro da Educação, Leonardo Barquinha, ele substitui, né, o Camilo Santana, e de representantes da União Nacional dos Dirigentes Municipais de Educação, a Undime. Então, se você não segue a Undime no Instagram, eu aconselho que você siga, né? Ou nas redes sociais. Por quê?
porque você fica a par do que está acontecendo em Brasília, tá bom? Do Conselho Nacional de Secretários de Educação, né, da Confederação Nacional dos Trabalhadores de Educação e do Fórum Nacional de Educação. Como eu falei, são 19 objetivos, 73 metas, 372 estratégias. E aí você tem isso criado, né, para um período de 10 anos. E aí você vai da educação infantil até a educação superior. Uma coisa importante, vou dar um exemplo. Você vai ter uma ampliação, por exemplo, nos investimentos ligados à educação. Então, você hoje tem 5,5% do PIB, né? E aí você aumenta para 7,5% em 7 anos e depois 10% do PIB até 2036 como investimento, ok? Criação do Programa Nacional de Infraestrutura Escolar, que é outra coisa também bem importante, né? Onde todas as escolas públicas terão que ter condições mínimas, né? Até o terceiro ano, tá? Meta: 65% das escolas e 50% dos alunos em tempo integral no período desses 10 anos aí de vigência do plano. Aqui eu já estou passando por cima de algumas coisas para a gente ir dando continuidade e celeridade, né? Metas definidas por ente federativo. Cada estado e município, gente, pode ser cobrado individualmente. Ocorrerá um monitoramento a cada 2 anos do INEP com dados públicos, e aí eu vou abrir um parêntese aqui. O que é importante? Você deve ter percebido, gente, que o Enem, eu já tenho falado isso lá no nosso curso, na parte de legislação educacional e também na parte de dados educacionais, né, análise e interpretação de dados, que não é por acaso que o Enem agora será o SAEB, né, para os alunos do terceiro ano do ensino médio. Existem algumas causas. Então vamos lá. Quando você faz isso no terceiro ano do ensino médio, você está verificando toda a estrutura escolar durante um período, né? Então, o que acontece dentro desse contexto, que é muito importante você saber? Quando os alunos iam fazer o SAEB, logo depois eles iam fazer o Enem, né? Semanas depois. Ele valorizava, os que valorizam, né? Lógico, o Enem e não valorizavam o SAEB. Então, o INEP decidiu o quê? Vamos transformar o SAEB em Enem. Então, a partir de 2027, né, o Enem será o SAEB para alunos do terceiro ano do ensino médio. Outro ponto positivo talvez seja, como você vai ter aí uma análise a cada 2 anos o plano, o SAEB agora se tornando Enem para os alunos do terceiro ano, vai gerar um resultado mais fiel, né? Já que você tende o aluno estar mais dedicado à prova do Enem. Então, isso daí também é um ponto positivo que pode ajudar a identificar realmente as lacunas de forma mais precisa na educação, quando se trata do final do ciclo, né? De um aluno ali no ensino médio, que também gera um final de ciclo de estudos, né? No ensino regular, tá bom? Aqui a gente tem um histórico, né, de formulação e aprovação do Plano Nacional, né, de Educação. Em outubro/dezembro de 2023, houve uma conferência estadual e municipal que definem diretrizes, metas e estratégias para o Plano Nacional de Educação. Aí você vem. Em março de 2026, a gente já tinha falado isso aqui em outro vídeo, o PL é aprovado na Comissão de Educação e no plenário do Senado, tá bom? Eu vou deixar aqui um link, né, um cardzinho para você poder acessar a aula que nós fizemos, tá, na semana passada, resolvendo questões sobre o Plano Nacional de Educação, bem como ir lá na descrição da aula você vai encontrar o material em PDF, tá? Só para deixar claro isso aí para vocês e vocês terem também, né, um embasamento para o estudo, tá? Olha só isso daqui. No ciclo anterior, né, o PNE 2014 a 2024 previa 20 metas e 258 estratégias, mas a maioria não foi cumprida. Aí é claro que vem a questão da pandemia e utilizou-se muitos argumentos com relação a isso, porém, a gente também sabe, né, pessoal, que antes da pandemia não havia um cumprimento rigoroso desse plano. Então não adianta você criar
metas, objetivos, estratégias, se simplesmente você não vai cumpri-las, tá? Ao final do período, os indicadores educacionais ainda estavam aquém do que havia sido projetado quando o plano foi aprovado. Entre as novidades está a previsão de monitoramento contínuo das execuções de metas com avaliações a cada 2 anos. Já falamos sobre isso, né? O texto determina que o governo federal, os estados e as prefeituras elaborem planos de ação para viabilizar as metas, com revisões também a cada 2 anos. Então, vai ser uma pressão maior sobre estados e municípios, obviamente. Apesar da complexidade, a tramitação do novo PNE foi mais rápida em comparação aos planos anteriores, que historicamente são marcados por longos atrasos. Engraçado, aspas, né? Não é tão engraçado assim, como que a educação não é prioridade no Brasil, né? Então pode ser que com esse novo plano, e aí a importância da gente eleger pessoas ligadas à educação, né, para o Congresso Nacional, por exemplo, para o Senado, que tenham projetos que favoreçam a educação para que a educação no nosso país ela realmente caminhe como deve caminhar, né? Porque senão você acaba tendo sucessivos atrasos e isso dificulta, gente, né? Não só a elaboração de um novo plano, mas também as crianças que têm a educação como um ponto crucial, né? No nosso país, infelizmente, não é dado o devido valor. Então a gente tem que eleger realmente pessoas que estão ligadas, né, a esse modelo de projeto. O plano de 2001 a 2011, por exemplo, levou cerca de 3 anos para ser aprovado no Congresso. Já o PNE 2014 e 2024 foi enviado em 2010, após o CONAI, mas só foi aprovado 4 anos depois. Então é impressionante como a gente não consegue fazer uma entrega significativa e rápida, né? Ou pelo menos não conseguir e agora conseguiu se agilizar de forma mais tranquila, pelo menos aparentemente, né? O Plano Nacional de Educação é uma lei federal com suas metas estabelecidas para a educação brasileira. Então, como a gente já falou aqui, ele só vai detalhar um pouquinho, falar um pouquinho sobre o que é o plano. E aí, muito cuidado. Elias, como que pode vir isso numa prova de concurso público? Ele pode trabalhar os objetivos. Você tem um objetivo muito específico que é valorizar a alfabetização das crianças, né? Então, você ter até 2026 100% das crianças alfabetizadas até o final do segundo ano do ensino fundamental, né? Lembrando que anos anteriores, né, lá atrás, nós tínhamos até o final do terceiro ano do ensino fundamental. Tá? Então, e aí aqui a gente tem alguns objetivos, né? E aí, como eu falei, os objetivos eles são importantes para a prova. Então, olha só. Objetivo 1, ampliar a oferta de matrículas em creche e universalizar para a escola. Então, o que acontece? Hoje a creche não é obrigatória, né? O pai tem a obrigatoriedade de colocar a criança na escola a partir dos 4 anos. Mas do infantil, do berçário até o infantil 3, né? Se não me falha a memória, né? Que é quando a criança vai ter 3 anos, não há essa obrigatoriedade. Porém, né, você tende a fazer essa ampliação dentro dos municípios, tá? Então, ampliar a oferta de educação infantil para atender 100% da demanda manifesta por creche e em nível nacional atingir no mínimo 60% das crianças de até 3 anos ao final da vigência do PNE, ou seja, é um trabalho de conscientização também com relação às famílias, né? Objetivo 2, garantir a qualidade da oferta na educação infantil. Percebe que a educação infantil tem sido a pauta principal e não é à toa, gente. Isso aqui está corretíssimo. Não adianta eu pensar em Enem se eu tenho lá na base, né, uma estrutura embarreirada, uma estrutura que não evolui. Então, realmente faz sentido o Plano Nacional de Educação estabelecer metas prioritárias para a educação infantil, tá bom? Faz total sentido. Objetivo 3, assegurar a alfabetização e um nível adequado de aprendizagem em matemática ao final do segundo ano do ensino fundamental. Olha só, ele não está falando somente de alfabetização, ele está falando nível adequado de aprendizagem em matemática.
que é uma deficiência que os nossos alunos têm, né? E isso aí vem lá da base, né? E o letramento matemático, ele não é suficiente para que o aluno compreenda e resolva determinados problemas do cotidiano, tá? E aí eu estou falando de alunos do segundo ano do ensino fundamental. E a todas as crianças, né? Em todas as modalidades educacionais, com inclusão e redução de desigualdades, visando a sua superação. Inclusive, existe, se você procurar no próprio YouTube, você vai ver matérias, né, relacionadas à educação, por exemplo, de Sobral, né? Como que a educação de Sobral, lá atrás, saiu de uma posição horrível no IDEB para ser a melhor educação do país. Então, assim, a gente passa por um letramento na língua portuguesa, eles trabalham um conceito específico lá na base, e depois você que a criança ela tem um letramento na sua língua materna, no caso a língua portuguesa, fica mais fácil dela compreender e entender outros processos, estudando disciplinas diferentes como ciências, como matemática, por exemplo. Tá? E aí você tem aqui algumas metas relacionadas, né, ao objetivo 3. E aí, gente, você vem passando aqui pelos objetivos, ó. Tá bom? É bem interessante você estudar isso, porque isso vai te dando um embasamento para resolver questões relacionadas ao Plano Nacional de Educação. Tá? Então, vou deixar aqui como eu já falei, deixei o card aí anteriormente, para que você possa acessar, né, o nosso material, a nossa aula sobre isso, que inclusive foi realizada no dia que o presidente Lula sancionou a lei. Aqui a gente não perde tempo não, né? A gente quer realmente entregar o melhor conteúdo para você. E lembra que na descrição desse vídeo também tem um grupo de WhatsApp, o link do grupo, para você acessar. E não esquece de curtir, compartilhar, comentar. Claro, assiste até o final e verifica se vale a pena. Se você conhece já o Efetiva Docentes, eu tenho certeza que sim, que vale a pena, né? Você curtir, comentar e compartilhar nos grupos de WhatsApp sobre este vídeo. E agora vamos para uma outra notícia, que foi uma notícia que essa semana eu vou dizer uma coisa para vocês. Deu muito o que falar no mundo do autismo, no mundo TEA, né? Porque é a fala de um neuropedagogo aí, se eu não me engano, é algo relacionado a isso. E eu vou falar direitinho com vocês sobre esse tema. Então, olha só. Então, aqui, ó. Esse foi o ponto polêmico, né? Que gerou uma repercussão gigantesca na semana passada. Essa entrevista, ela é do dia 6 de abril, tá? Se eu não me engano, depois eu dou uma olhada, mas 6 de abril mesmo. E aqui a gente está falando, né, de um médico extremamente conhecido e renomado no mundo TEA, né? Que é o Dr. José Salomão Schwartzman, né? Que ele é referência nacional em TEA. Só que o que é que acontece? Ele é um neuropediatra, falei neuropedagogo ali atrás, mas é neuropediatra, na verdade, né? E aí, quando se trata desse mês de conscientização com relação ao autismo, né? Vem este episódio aí ao ar. E aí, cara, ficou aquela coisa. Eu tive a oportunidade de assistir toda a entrevista, vou assistir novamente, e eu achei que ele foi sincero, né? Muitas vezes, o que que acontece? Algumas falas são duras, né? Mas eu tenho uma filha atípica, né? Aqui, minha filha atípica, ela tem 2 anos e meio, e o que ele falou faz total sentido, né? E aí a gente vai tentar aqui, depois eu vou fazer um react, né? Sobre esta foi uma live do Roda Viva que eles sempre fazem, né? Se eu não me engano, nas segundas-feiras, mas eu não assisti ali no momento que aconteceu, mas sim depois. Porém, tive a oportunidade de assistir todo o vídeo, depois vai fazer um react sobre isso, tá? Quando a gente pega esse episódio, né? Do que ele trata, né? O que que aconteceu aqui? Primeiro que ele fala que o diagnóstico de TEA hoje, atualmente, chega a 1 em cada 31 crianças. Só que cresce o número de diagnósticos frágeis, né? Por falta de formação médica. E isso aí muita gente já ficou de orelha em pé, né? Como assim? Cara, quem tá na sala de aula percebe isso. Infelizmente, acontecem
coisas no dia a dia relacionadas ao diagnóstico que deveriam ser melhor estudadas, obviamente, né? Então ele não está depreciando, ele está apenas sendo sincero, na minha opinião e na minha concepção, com relação a isso, que existem realmente diagnósticos frágeis, né? Minha esposa é professora, a gente comenta muito isso no dia a dia aqui em casa, né? Almoçando, jantando, a gente fala isso, né? Quanto que os diagnósticos hoje são frágeis, e quem está na sala de aula percebe isso, né? Uma outra coisa que é citada também é que não existe marcador biológico para o TEA. A gente tem que lembrar que o diagnóstico ele é clínico e comportamental, né? Então ele fala isso de forma muito precisa. E como médico, né? Como médico, quem está em sala de aula percebe isso. Estou falando isso como professor. Eu já tive alunos com nível de suporte 3 e que eram extremamente complicados em sala de aula quando eles estavam desorganizados, né? E a gente vai falar um pouquinho daqui a pouco, vai falar um pouquinho sobre isso, né? E ele também trata desse aluno estar numa sala de aula de crianças ou com crianças típicas, né? A dificuldade que é inerente a esse processo de ensino e aprendizagem. Mas vamos lá. Outra coisa que é falada também é que a genética é o fator principal, né? Então, fatores ambientais, especialmente no período, né, intrauterino, podem atuar como gatilho para o TEA. Então, também ele cita isso e utilizando muito o lado biológico, né, da situação, tá? Fala também sobre o canabidiol, tá? Que não tem uma evidência científica ainda robusta, né, para o autismo, mas que serve principalmente para epilepsia refratária. Então ele cita isso dentro desse diagnóstico, possamos dizer assim, com relação ao TEA. Porque isso foi uma pergunta feita por um dos entrevistadores, né? Com relação ao canabidiol, tá bom? Outra coisa, fake news, que isso aqui tudo que foi falado lá na entrevista, tá? Fake news prejudicam famílias, ele diz, né? O especialista desmentiu a relação, por exemplo, entre paracetamol e autismo. Não existe, né, essa relação, entre outros detalhes. Nessa bancada, gente, nós tínhamos especialistas, jornalistas, ativistas, pessoas também ligadas ao autismo, inclusive autistas, né? Do grupo TEA. Então, assim, a gente tem que entender que foi uma bancada formada realmente para uma sabatina. Uma outra coisa que me chamou a atenção é que ele fala que colocar uma criança, por exemplo, nível 3, que foi o que eu falei anteriormente, numa sala de aula que não está preparada, né, para ter essa criança ou esse adolescente ou esse jovem lá, na verdade não se trata de inclusão, se trata de excluir esse aluno, né? E aí uma coisa que eu sempre falei dessa forma, às vezes o pai quer porque quer que o filho esteja na sala de aula de crianças típicas. Só que o pai não se coloca na posição do filho. Existe uma sensibilidade, por exemplo, em muitas crianças com TEA auditiva. E aí você tem uma escola que não está estruturada para isso. O barulho da turma incomoda. Se a sala é próxima ao ginásio, a um local que tem movimentação, vai incomodar por conta do barulho externo. Então, tudo isso, às vezes a fala do professor que é mais alta também estressa o aluno. Tudo isso é muito complicado de administrar. E ele fala que nem sempre a melhor saída, né, a melhor ideia é o aluno estar numa sala com crianças típicas. Uma outra coisa também que ele fala, e que foi uma pergunta feita, era o valor ali que uma família gastaria com a criança TEA, né? Para que ela tivesse todos os cuidados necessários. Ele fala que de 2.000 a 50.000 reais, dependendo do seu bolso. Como eu falei, eu tenho uma filha atípica, né? A Heloísa, e eu sei o quanto que a gente está gastando com plano de saúde, por exemplo, para um tratamento mais preciso dela. Eu não vou nem dizer tratamento, porque o caso dela é síndrome de Down, né? É trissomia do cromossomo 21, né? Então não é um tratamento, mas eu preciso ter um grupo multidisciplinar que ajude a Heloísa a evoluir, e ela tem evoluído. Então, por exemplo, passou a andar com 1 ano e meio, né?
já tenta falar, já se expressa, já diz o que quer, mas isso são treinamentos exaustivos e caros, né? E caros, porque a gente tem que fazer isso via plano de saúde. E o doutor diz o seguinte, que o SUS ele não está preparado para receber crianças atípicas, e isso é verdade, né? Você tem uma demanda muito grande, e se eu tenho diagnósticos frágeis, eu acho que isso ele quis dizer, né, na entrevista, isso gera uma problemática para o sistema de saúde também. Então não é a criança ser inquieta que ela vai ter, ou melhor, vai ser TEA, né? Não é bem isso. Tem que ter um tratamento, aliás, um diagnóstico de forma mais precisa. Então, se você parar para pensar, nós tivemos uma semana, né, bem movimentada com relação ao Plano Nacional, que a gente falou no primeiro tópico, né? E essa entrevista que foi dada na semana anterior, dia 6, mas a semana passada, cara, todo mundo falou sobre isso. Eu também precisava trazer isso aqui para vocês. Depois eu vou fazer um react com relação a essa, possamos dizer, live, né? Que ele propôs aqui no Roda Viva, que o Roda Viva propôs. E se você não assistiu, assiste, porque ainda essa semana a gente traz esse react, tá bom? Valeu, grande abraço. Espero que vocês tenham gostado do nosso giro educacional da semana. Eu tento fazer algo que não seja tão longo, né? Mas a gente vai conversando e falando e falando e falando e acaba chegando a mais ou menos meia hora aí de vídeo. Então não esquece de compartilhar, gente. Se você tiver gostado, né, nos seus grupos de WhatsApp. Não esquece de assistir o card aí que eu coloquei para você com as questões do novo Plano Nacional de Educação, né? E também não esquece de curtir e comentar se você gostou aqui deste vídeo. Cara, vou dizer uma coisa para vocês. O Giro Educacional, cada semana que passa, tá mais top, porque a gente está focando realmente naquilo que interessa para você que é professor, para você que é concurseiro. Se Deus quiser, em 2026, você tira esse concurseiro e passa a ser concursado. Valeu, grande abraço. Aguardo você no próximo giro, tá? Tamo junto.